Sabe por que o seu conteúdo pode estar repelindo clientes ao invés de atraindo eles? Um conteúdo, quando ele é genérico, sem posicionamento, quando aquele conteúdo fala muito, mas não diz nada, esse é aquele tipo de conteúdo que você passa batido ou que acaba repelindo ainda mais os possíveis clientes. Porque quando a gente cria um conteúdo com intenção, com estratégia e principalmente com valor, ele gera conexão, ele gera emoção. E quando a gente fala de conteúdo voltado para clientes de arquitetura e designer de interiores, nós precisamos entender que esse nosso cliente, ele quer conhecer qual a transformação que o profissional pode gerar para ele. E não é interessante para esse cliente ficar ouvindo o profissional falar só sobre o que ele quer. O arquitetês, o famoso tecniquez, que ninguém entende, só o próprio profissional. Quando você comunica nesse formato, você acaba comunicando com outros profissionais e não com o seu cliente final. E o teu conteúdo pode estar repelindo os seus clientes porque você acaba se comunicando sempre com outros profissionais e não trazendo à tona no seu conteúdo aquilo que o teu cliente de fato quer saber. Talvez porque você acha que o conteúdo que o teu cliente mesmo quer saber, primeiro, você não sabe qual é, e segundo, você acha que é algo muito superficial. Então você quer falar sobre coisas mais aprofundadas, mas na verdade o teu cliente muitas vezes quer saber coisas superficiais, porque ele não passou 5 anos estudando na faculdade, 5, 6 anos, assim como você, sobre arquitetura. Ele está contratando ou buscando contratar um profissional para fazer algo que, obviamente, ele não sabe. Então, quando você tem uma comunicação que é muito técnica, uma comunicação que acaba falando com outros profissionais e não com o cliente, naturalmente esse cliente não vai se conectar com você. Não haverá uma conexão suficiente para que ele de fato tenha desejo sobre o seu serviço, para que ele entenda que você é a opção mais interessante para ele contratar. O contrário é verdadeiro. Quando você consegue gerar um conteúdo com intencionalidade, com estratégia, que ocupa um lugar na mente do seu cliente, esse tipo de conteúdo sim vai gerar desejo para que aquele possível cliente faça algum tipo de contato com você para entender mais sobre as soluções que você pode oferecer para ele. E a criação de conteúdo ela é fantástica porque você tem ali uma grande gama de possibilidades de falar com diferentes possíveis clientes, desde aquele cliente que talvez busque uma consultoria somente até aquele cliente que quer fazer uma reforma completa ou que precisa de um projeto arquitetônico para sua casa nova. E tudo vai depender da intencionalidade, da estratégia que você vai colocar na sua criação de conteúdo. Ter uma linha editorial muito bem pensada, ter um cronograma de conteúdo estratégico é o que vai fazer a diferença na sua comunicação e na sua criação de conteúdo. Mas para além disso, entender mais sobre a comunicação e principalmente entender mais sobre a comunicação que o teu público-alvo quer ouvir, quer consumir, é uma das partes mais importantes quando a gente fala em criação de conteúdo. O teu conteúdo precisa ser um grande escorregador que vai fazer com que o cliente flua do topo até o fundo do funil, passando por determinados conteúdos que vão enriquecendo a consciência dele. E tudo isso precisa estar pensado na sua linha editorial e no seu cronograma de conteúdo. Criar conteúdos, gerar a sua comunicação no digital vai muito além de fazer um post bonito. Isso precisa ser pensado por especialistas de uma forma estratégica para que você consiga colher os resultados disso. Claro que a consistência, a constância vai fazendo com que o seu conteúdo seja cada vez mais visto. Mas ao mesmo tempo, se você ficar mudando a sua narrativa o tempo inteiro também, você não grava, não cria essa memória na mente do seu possível cliente. E quem não é lembrado não é contratado. Por isso, até mesmo quando você vai criar uma comunicação estratégica, você precisa pensar em quais são os seus valores inegociáveis e precisa conhecer muito bem o seu público. Conhecendo o seu público, entendendo para quem você está falando, você consegue gerar conteúdos muito mais assertivos. Eu já cometi esse erro e provavelmente você vai se identificar.
Eu já fiz um conteúdo do qual eu queria fazer e achei que eu estava arrasando, que aquele conteúdo ia bombar, mas na verdade eu tive pouquíssimas interações, não me resultou em nada, porque na verdade era um conteúdo que, ao meu ver, de forma técnica, ele parecia muito interessante, mas a minha audiência não estava pronta para consumir aquilo. Eu deveria ter feito um conteúdo que educasse a minha audiência, que aumentasse a consciência da minha audiência, para que depois, quando eu entrasse com aquele conteúdo mais aprofundado, a minha audiência soubesse do que eu estava falando. Porque como ninguém entendia nada, aquilo não gerou conexão. E o grande segredo do conteúdo é você conseguir gerar conexão. Quando você tem um conteúdo que é contado de uma forma genérica, sem pé nem cabeça, onde você só coloca algo lá porque você entende sobre aquilo e acha que todo mundo vai entender, isso vai de fato afastar as pessoas. Agora, quando você contextualiza, quando você coloca o seu conteúdo dentro de uma narrativa que faça a consciência do teu público ser ampliada para que ele consiga de fato entender sobre o que você está falando, aí sim a conexão pode acontecer de forma muito mais fácil. Sempre que a gente tem conexão com alguém, é muito mais fácil e tranquilo fazer com que aquela pessoa compre algo da gente, não é? E para finalizar, um ponto importante na sua comunicação. Você precisa ter posicionamento, saber com quem você está falando e o que você defende, o que você gostaria que as pessoas soubessem sobre você. Porque quem não tem posicionamento e tenta falar para todo mundo, acaba não falando nada com ninguém. A sua comunicação não pode ser confusa. Você precisa deixar muito claro quem você é, o que você faz e por que as pessoas deveriam te ouvir. E através da sua comunicação, você pode definir qual é o seu posicionamento e mostrar isso para o teu público. E as pessoas que se identificam com ele vão naturalmente se conectar com você. E não pense que por se posicionar você vai perder clientes. Muito pelo contrário. Quando você se posiciona, você acaba atraindo os clientes certos, que estão de acordo com aquilo que você está transmitindo e com os valores que você aplica no seu negócio. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu vou te deixar algumas dicas para que a sua comunicação seja mais assertiva e mais estratégica. Primeiro de tudo, defina quais são os assuntos dos quais você vai falar. E lembre que o conteúdo ele deve ser repetido. Você não precisa ficar reinventando a roda a cada novo conteúdo que você vai produzir. O mesmo conteúdo pode ser repetido diversas vezes de formas diferentes. Você pode desmembrar um conteúdo macro em mini conteúdos para que você faça daquele conteúdo algo mais robusto. E além de você ter esse conteúdo repetido, a gente pode reaproveitar materiais mais antigos também, porque lembra que quem viu o teu conteúdo há uma semana atrás, talvez não esteja vendo nessa semana. Então não fique mudando a sua narrativa o tempo inteiro, e sim reaproveite materiais que deram super certo. Outra dica que eu tenho para te dar tenha constância e consistência na sua criação de conteúdo. Coloque a sua criação de conteúdo como uma tarefa inegociável no seu escritório, assim como qualquer outra que você tem ali. Então tire um tempinho na sua agenda para produzir esses conteúdos semanalmente ou quinzenalmente e faça disso uma tarefa realmente inegociável no seu negócio. E por último, a minha dica é você analisar quais conteúdos deram mais certo e você replicar esses conteúdos. Porque se você encontra um tema que é de interesse comum do seu público, você pode fazer mais conteúdos sobre aquele tema, sabendo que você já fez validou e que provavelmente os próximos conteúdos sobre aquele tema também darão certo. Criar conteúdo não é só sobre fazer post bonito, sobre postar projeto ou sobre colocar frase no feed que você acha legal. Criar conteúdo é sobre fazer um marketing do seu negócio, é sobre mostrar o seu posicionamento, a sua imagem e gerar conexão com as pessoas que podem te contratar e que vão de encontro com os seus pensamentos, as suas ideias. Então leve a criação de conteúdo do seu escritório como algo muito sério, uma tarefa inegociável que realmente te traz resultado quando feita da forma certa.